Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Amados e diletos irmãos, quero iniciar uma série de estudo falando sobre o Sermão do Monte. Chamo a vossa atenção para o versículo 1 do capítulo 5 de Mateus, onde está escrito assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, ensinava, dizendo: Eterno e soberano Deus, em o nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai, entrando na tua presença nesse instante, para ministrar, Senhor, a tua palavra. Inicio, Senhor, uma série de mensagem baseada no Sermão do Monte, Pai. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor me instrua, me ensine, me dê, Senhor, da tua graça. Fala, Senhor, comigo, através, Senhor, da tua palavra sagrada. Este meu pedido, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, quero iniciar esta série de estudo falando sobre o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, como é considerado. O Sermão da Montanha é o maior discurso de todos os tempos, pois, afinal de contas, foi proferida pelo maior pregador de todos os tempos. Ele é provavelmente o mais conhecido dos ensinamentos do Senhor Jesus, mesmo que poucas pessoas o entendam ou menos ainda obedeçam. Este é um discurso, um ensinamento dado pelo próprio Senhor Jesus, logo após o seu batismo, após ter enfrentado a tentação no deserto, após ter sido tentado por Satanás. O Senhor Jesus sai do deserto e começa o seu ministério glorioso, trazendo ensinamento acerca do reino dos céus. Nosso Senhor Jesus começou a anunciar as boas novas da manifestação do reino de Deus, da manifestação prometido através dos diversos profetas, através do próprio Deus. O Senhor Jesus inicia o seu ministério pregando as boas novas que foi prometido através dos profetas no Antigo Testamento. Ele mesmo surgiu para inaugurar o período da graça, o período da manifestação da graça de Deus. Como ele iniciou um novo tempo, com ele inicia-se o governo de Deus que havia sido interrompido no Jardim do Éden. O Senhor Jesus começa o seu ministério falando sobre arrependimento. Ele diz: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Quando ele inicia o seu ministério, ele anuncia que o reino de Deus estava próximo. Mateus 4, verso 17. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino dos céus. Mateus capítulo 4, verso 23.
Agora, no capítulo 5, vemos o Senhor Jesus iniciando um sermão chamado Sermão da Montanha. Portanto, deve ser considerado esta mensagem de arrependimento, tempo de restauração, tempo em que a justiça de Deus é restaurada no coração dos homens. É o período do início do reino dos céus, ou seja, o período em que o Senhor Jesus começa a inaugurar uma nova fase para toda a humanidade. O Sermão da Montanha é provavelmente a parte mais conhecida dos ensinamentos do Senhor Jesus. Embora talvez seja o menos compreendido e certamente o menos obedecido. De tudo o que ele disse, essas palavras são as mais que se aproxima de um próprio manifesto, pois descreve que ele desejava que seus seguidores fossem impactados com o poder do alto e prosseguisse e fizesse e desse continuidade ao seu próprio ensino. Como o Senhor Jesus inicia esse discurso? Ele se achava ao pé de uma montanha quando pregou esse sermão. O local não é identificado, mas provavelmente a referência a um lugar ao oeste da Galileia, é na vizinhança do próprio Cafarnaum, pois sabemos que ali próximo havia montanha. Na verdade, Jerusalém era cercado pelos montes. E no Evangelho de Mateus, o Sermão da Montanha encontra-se logo no começo do ministério público de Jesus. Imediatamente após o seu batismo, após a tentação, quando começou a anunciar as boas novas de que o reino de Deus, há muito prometido no período do Antigo Testamento, estava às portas. Amados, é possível que o Senhor Jesus tenha inaugurado ali a sua própria igreja. Não sei, porque a igreja de Cristo, na verdade, ela começou a ser conhecida após o derramamento do Espírito Santo. Mas provavelmente foi ali, no Sermão do Monte, que Jesus inicia a inauguração da sua igreja. É possível, não sei, mas longe de ser de afirmar algo que eu não possa provar, mas quero vos dizer que entre o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, começa uma nova fase para a igreja de Cristo, pois agora começa-se o período da graça, não é mais o período da lei. Ele não estabelece que a lei possa vir a salvar, mas Jesus começa a trazer um ensino, ensinando no mesmo local talvez, pois a lei foi dada no monte, e agora Jesus começa o seu discurso ao pé do monte, no lugar mais alto. Ele sobe ao monte e começa a proclamar a glória, trazendo-nos um ensino. Amados, Jesus sobe para ensinar. Para o evangelista, Jesus não é um novo Moisés. Não, ele não vem dando uma nova lei,
mas é o cumpridor da lei dos profetas. Não há dúvida de que o propósito principal de Jesus, ao subir a uma colina ou a uma montanha para ensinar, era, amado, para que ele provasse que ele estava ali, não mais como um simples homem, mas para trazer um ensinamento à própria multidão. Talvez, amado, o Senhor Jesus estivesse falando sobre o reino interior dentro da alma de cada um de nós. Ele passa os primeiros meses do seu ministério público vagando por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. Mateus, capítulo 4, verso 23. Com resultado, a sua fama correu por toda a Judéia, por toda a Galileia, por toda a Síria. O povo agora vinha em massa, trazendo seus doentes para serem curados, para serem impactados pelo poder do Senhor Jesus. Por isso Jesus precisava agora ficar um pouco afastado da multidão, precisava fugir, inclusive, não só para ter uma oportunidade de ficar sozinho e orar, mas também para dar instrução mais concentrada aos seus próprios discípulos. Muitos comentaristas antigos e até os modernos têm negado que o Sermão da Montanha tenha sido um sermão pregado por Jesus numa ocasião específica. Para eles, Mateus 5 até o capítulo 7 representa, na verdade, uma coleção de pronunciamento de Jesus, ou um pequeno resumo extraído de seus muitos ensinos e variados discursos habilmente ligados em forma de sermão pelo evangelista. Mas eu não posso crer nisso, amados, pois eu acredito que o Senhor Jesus, ele tenha iniciado este sermão realmente no capítulo 5 até o 7, mas dado continuidade. E é por isso que eu estarei tentando trazer nestes ensinos, nestas ministração, algo que venha aprofundar dentro da nossa alma. Portanto, amado, Jesus, ele traz-nos um ensinamento para que assim pudéssemos viver uma vida abundante. Eu prefiro acreditar, amados, de que o Senhor Jesus traz-nos instruções simples, hora a hora, dia a dia, mas em um período de próprio retiro espiritual. Se o Sermão da Montanha foi dirigido aos discípulos apenas, ou também às multidões, porque a Bíblia diz claramente: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se para ensinar. E os seus discípulos aproximaram-se dele, e ele abriu a boca e ensinava, dizendo: amanhã eu estarei dando continuidade, falando sobre o versículo 3 em diante,
Se o Sermão da Montanha, amados, ele é o ensinamento do Senhor Jesus. Ele passa, a Bíblia diz que ele passa a ensinar. E no versículo 2 pode referir-se tanto às multidões quanto aos seus discípulos, ou mesmo a ambos. Creio, amados, que o sermão é dirigido a todos os que seguem a Jesus. Em todo o período da vida, em todo século, não há restrição, amados. Esse ensinamento foi direcionado para a multidão daquela época, foi direcionado aos discípulos e também é direcionado para o período do dia de hoje, para mim e para você. Creio, amados, que Deus, ele tem usado este sermão para nos mostrar, através do ensinamento de Jesus, todos os cristãos precisam aprender a ouvir esta mensagem, e não apenas os poucos escolhidos, mas todos que são chamados a seguir ao Senhor Jesus, a ouvir a voz do Senhor Jesus. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago neste dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique todo na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus vos dê graça e paz. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Pai, te agradecendo por esta ministração, por esta palavra, da qual eu trouxe neste dia de hoje, Pai, um princípio, Senhor, do ensino do Sermão do Monte, Pai. Amanhã estarei dando, Senhor, prosseguimento a este ensinamento. Então, desde já, Pai, eu te peço, fale ao meu coração. Coloca, Senhor, a tua palavra em minha boca. Este é o meu pedido, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.